Oi. Oi. É isso aí, oi. Ó, o Davi. Ao vivo e a cores, né? Saudando. Vai esperar quem entrar? Ó, Ninguém. tia Bianca. É, Lelê. E aí, Bianca? No clarear da madrugada. Clareada. Oi, tia Bianca. Uhum. Quem mais? Vale, você que nunca vem, abre pra nós, faz uma oração pra nós. A live vai ser nós mesmos. É. Eu? Você. Não, vai amor. Não, Vai lá, você. você vai. Você Mamãe, vai aumentar a faz minha, igual eu. uma vez pra cada. Vai. Tá bom. Bora. Vamos lá. Tem que falar mais alto ali pra escutar. Tá. Vai. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Que todo mundo esteja bem na casa de todo mundo. Que a gente consiga ter dinheiro para nossa casa nova. Que a gente sempre faça oração. Que a gente sempre ore na Bíblia. Que a gente sempre faça essas lives, menos no sábado e domingo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração preguiçosa, hein? Mas é de coração, né? É. Vamos lá. Qual que é? Levítico? 22. Levítico 22. No começo, que é a santidade das ofertas, Deus ele começa falando para Moisés para falar a Arão e seus filhos sobre as leis, né, da impuridade para eles. Na segunda parte que eu li, que é as leis a respeito dos animais oferecidos como sacrifício, foi que Pode olhar pra lá. cada animal que eles entregassem a Deus tinham que estar puros e não podiam ter defeitos, tipo deficiência, defeito de pele, não podiam ter defeitos. E fora isso, eles tinham que entregar na tenda sagrada. É isso. É bem interessante, né? Porque, como sempre, em todas as orientações, né? A riqueza de detalhes para cada ritual lá de santificação, de queima de animal, o que podia comer, o que não podia, né? E a gente sempre vem conversando aqui como devia ser difícil, né, naquela época. E ali ele fala, né, se comer por engano tem que pagar dobrado, e se tiver impuro e tocar vai ser fulminado. E isso mostra, né, a perfeição de Deus, né? Ele tinha excelência em tudo que ele pedia, né, em todos os detalhes do animal, de não poder ter algum defeito e ser o primeiro, né, o pequenininho, e as orientações, né, muito, muito bacana, assim, ver todo o cuidado, né, e a gente acredita que era um período muito diferente do que a gente vive hoje, né, então, às vezes alguma orientação, a gente já até estudou em outras passagens, né, que o pessoal andava com um cajado para fazer buraco na areia, porque não tinha sistema de esgoto, né, então tem muita coisa assim que era da época, né, que a gente às vezes até causa estranheza em ler aquilo e falar, nossa, mas pra que isso, né? Mas Deus conhecia o gado dele. Sabia como que aquele povo era, como agia, e eu acredito que ele dava essas ordens nos mínimos detalhes, porque sabia mesmo como que a galera se conduzia lá, né, e o que eles faziam. A gente viu nas passagens anteriores lá o bezerro de ouro, né, tudo que esse pessoal fez, e pelo que a gente leu aqui, sempre fala de estrangeiros, né, dá essa orientação para os estrangeiros que vivem no meio de vocês e para o meu povo que é separado, né, então tinha uma miscigenação muito grande lá de pessoas, né, então por isso às vezes tanto detalhe assim, nessa riqueza de detalhes, porque nem todo mundo, né,
vinha lá da época dos hebreus e vivia essa cultura, né? Muita gente se achegou à cultura e decidiu viver lá com eles e não sabia, né? Então isso que eu achei interessante. Você tocou num ponto importante. Tem um amigo meu que uma vez eu pedi uma opinião dele para ele interpretar e ele me falou uma coisa que me ficou marcado, só que a gente vai esquecendo, né? E aí veio essa palavra e eu acabei lembrando o que ele me disse. Ele falou o seguinte na época pra mim, cara, eu falei assim, o que você interpreta dessa passagem aqui, porque eu tô vendo desse jeito. Ele falou assim, a Bíblia não é para ser interpretada. Ela não é um livro de interpretação, ela é para ser entendida. Agora, se você não entendeu, entendimento cada um tem o seu. Se você não entendeu, eu não consigo te ajudar. Porque eu tenho o meu entendimento, eu não consigo passar o meu entendimento para você, porque faz parte do que eu estudo, da minha vida, enfim, né? Então você chega nessas partes, né, que você quer interpretar e tal, e é o que ele disse mesmo naquela época, né? É para ser entendido. E para ser entendido é o seguinte, o povo escolhido de Deus, né? Eu acho que algumas pessoas já sabem, eu estou estudando, cursando teologia há algum tempo já. E aí no estudo lá mostra que o povo, né, escolhido de Deus lá desde sempre, a menina dos olhos e tal, era um povo muito idólatra, muito a ponto que fizeram o bezerro de ouro, né? Então tem muitas coisas que eles fizeram na época que a gente não consegue entender agora, porque a gente tenta, né, colocar para os dias de hoje. A gente nunca faria isso, mas eles eram um povo idólatra, né? Viviam no meio de muita gente que idolatrava vários deuses. A gente viu, né, nos 10 mandamentos lá por que aconteceu tudo aquilo, tudo que eles veneravam, Deus do céu, Deus do sol, Deus do, não sei, Deus da vaca, Deus do gafanhoto, Deus de tudo tinha, né? E que hoje a gente não enxerga, não tem mais isso, né, desse jeito. Então eram costumes daquela época, exemplos que até depois, né, Jesus vai trazer lá os exemplos do que se passava lá com o povo de lá, né? Então é importante a gente se aprofundar no estudo para que a gente consiga entender. Se a gente tentar interpretar, realmente não tem como a gente evoluir. Bom, o que eu vi nesse capítulo? No início do capítulo, começa: o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e seus filhos, que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas que os israelitas consagrem a mim, a fim de não desonrarem meu santo nome. É como eu disse, né, era um povo extremamente idólatra, né, muito idólatra, eles idolatravam vários deuses, e que Deus queria terminar com isso, né? Tanto que ele fala assim: eu estou mandando vocês para a terra prometida, e nesse meio do caminho eu não quero que vocês se misturem. Vocês vão guerrear e vão matar todo mundo, até os animais. Eu não quero que junte cultura, né? E aí o povo vai ficando com dó, outros não querem, né? Não tem o mesmo, não respeita o que Deus está falando, e aí depois vão pagar o pato por isso, né? Porque vai se misturando cultura, os escravos acabam se rebelando, né? Até matando alguns israelitas e por aí vai, vão adorando outros deuses no meio do povo escolhido por Deus, e isso vai dando muito problema no decorrer do caminho, né? Mas ele foi bem enfático aqui, né? A fim de não desonrarem meu nome, né? Então, o que Deus está falando aqui? Eu prometo a vocês, né, da minha parte, que vocês, enfim, vão chegar na terra prometida, mas em contrapartida, vocês também têm a tarefa de vocês, né? A tarefa de vocês aqui ter um respeito ao que vocês estão me oferecendo, porque eu estou oferecendo o meu melhor para vocês. Não façam de qualquer jeito que vocês têm que devolver, porque não é desse jeito que eu estou dando. E tenham um respeito ao meu nome. Foi eu que tirei vocês do Egito. Foi eu que fiz tudo. Então tenham um respeito ao meu nome, né? Então ele começa assim e ele termina esse capítulo desse jeito. No meio ainda ele fala o seguinte: não apresentem um animal defeituoso, pois o Senhor não aceitará em favor de vocês. Ou seja, a mesma coisa, não façam de qualquer jeito. Não queira só cumprir um ritual. Só um pouquinho, vale? Não queira só cumprir um ritual, porque eu estou falando, não adianta, tem que fazer, eu estou entregando tudo com o que eu tenho de melhor. Eu estou prometendo a vocês, eu vou cumprir. Agora vocês também, no meio do caminho, tem que retribuir isso que eu estou fazendo. É só isso que eu estou pedindo. Né? Eu não estou pedindo para vocês conquistarem, eu vou conquistar por vocês. O que eu quero é que vocês façam isso, isso e isso. Nesse, pode falar, vale? Nesse ponto que até o meio do capítulo foi. Então, o que você tinha falado daquele negócio dos animais? Como assim animal defeituoso?
É porque... Posso explicar? Pode, por favor. Um animal, Valentina, sem defeito não é um animal perfeito. É porque, tipo, se a pessoa tem uma perna quebrada ou ela é cega, ela tem um defeito, certo? É a mesma coisa com o animal. Um animal, ele pode ter um defeito de pele, um defeito de osso, sei lá, algum câncer. E se Deus entregasse, e se o povo entregasse assim pra Deus, Deus não aceitaria, porque ele não queria um animal com defeito. Porque Deus é perfeito. É. Então ele queria uma oferta perfeita. Equivalente, pra você entender. Não é mais, do nosso jeito não funciona mais assim, tá? Mas, por exemplo, a gente cometeu um erro grave pra Deus. Então, a gente tinha que ir lá... Tipo, você fez uma promessa pra Deus e descumpriu? Pode ser. Então, a gente tinha que pedir desculpa pra ele. Naquela época, o pedir desculpa e ele nos desculpar por esse pecado era através de sangue de um animal puro, né, que não tivesse defeito, para que Deus aceitasse o sangue dele como consertar o nosso erro. Beleza, hoje não é mais assim. O sangue de Jesus Cristo já pagou os nossos pecados, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo no decorrer. E aí, quando a gente ia oferecer assim, esse sacrifício para Deus, né, tinha que matar o animal, Deus ia consumir ele, ia comer ele, né, ia sair o sangue e tal, para que esse pecado fosse perdoado. Então, mas não podia ser não podia ser de qualquer jeito, porque você ia lá e ia falar com Deus e ia levar qualquer animal com a pata quebrada. Achei esse animal aqui, eu vou levar lá para ele. Não, ele queria que você levasse um animal perfeito para ele, porque ele estava dando tudo, né? Comida, água, né? Terra, entendeu? E o sacerdote comia também. O que sobrava, o que Deus não consumia. Eles faziam um churrasquinho. Pai, o que é um povo idólatra? Idólatra é que adora outro Deus que não seja Deus. Ah, tá. Como se fosse aquele negócio lá de Então- adorar o Deus de ouro, né? Então, É. mas se Dez a mandamentos. gente... desejo. Então, o que o Davi falou... Então, tipo, se a gente chamar outra pessoa mais que Deus ficava bravo? Meio que Outro Deus. É que hoje a gente. É que você não tem ideia de outro Deus que a gente nunca ensinou e nunca venerou, nunca idolatrou outro Deus. Tipo, tem pessoa que fala que é outro Deus, só que... Não, imagina você falar assim, ó. O sol é um Deus. E a gente agora vai orar porque o sol vai fazer a gente prosperar, vai dar nossa casa, ele vai nos defender. Tem gente que acreditava nisso, entendeu? É como se fosse, tipo, existe um Deus só. Mas eles acreditavam que existiam mais. O Deus da água, o que criava a água, o Deus do vento, que fazia o vento. Esse negócio assim. Eles Daí, achavam que hoje em dia, não existe muito mais isso. Estranho. É estranho porque é o que eu te falei, porque como a gente nunca mostrou essas outras coisas, porque a gente nunca acreditou nisso, mas tem gente que acredita em pedra, acho que tem um Deus da pedra, Deus de... Enfim, aí cada um segue a sua pira, a gente acredita em só um Deus. Mas vamos lá. E aí, no final do capítulo, ele termina da mesma forma. Não desonrem o meu nome. Ele cita a mesma coisa, não desonrem o meu nome. É o que ele mais se preocupou nesse capítulo em passar, né, para eles. Pois demonstrei minha santidade e os libertei da terra do Egito. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte. Vocês acham que se Deus fizer uma promessa, ele vai descumprir? Não. Ele vai cumprir. Tá. Uma das primeiras promessas que Deus fez foi para Abraão, que ele falou assim, ó. Depende, né, de qual promessa. Como assim? Tipo, eu vou deixar qual o nome? O inferno ficar no meu lugar. Ele não vai deixar, Não, né? mas ele prometeu isso? Não. Então não é uma promessa. Tô falando promessa de Deus. Ah, tá. O resto é besteira. Eu achei que você estava falando de qualquer uma promessa. Não, promessa de Deus. Deus prometeu para Abraão, ó, olha essa terra aqui, tudo será seu, tudo. Olha para lá. Naquela época não tinha construção, então você via a terra assim, você olhava era a terra que não acabava mais. Fala, tudo isso aqui será seu. Só que Abraão morreu sem terra.
Ele não Como ganhou assim? essa terra. Ele morreu e não teve essa terra. A única terra que ele teve foi uma terra que ele comprou para sepultar a família dele, para onde iam enterrar ele, a esposa, Mas filhos e tal. Jesus ressuscitou ele ou ele Não, morreu. Então fica a pergunta, se Deus cumpre a promessa, por que Abraão morreu sem terra? Se foi prometido na Bíblia que ele seria herdeiro de toda aquela terra. Foi uma promessa que não foi cumprida de Deus. Não foi cumprida? Não. Entendi. O que vocês Porque acham ele que mais? comprou outra terra, que não era que Deus deu pra ele. Eu não sei, mas no meu pensamento vem que, tipo, não sei. Pode falar. É que agora que eu fui pensar aqui no negócio, se Deus é o nosso futuro, como é que, tipo, ele vai lá, fala uma coisa e daí ele promete. Daí ele sabe que a pessoa vai morrer depois. Porque ele já sabe o futuro das pessoas. Mas vamos lá, uma pergunta boa, e aí? Ué, ficou pra geração dele, ele prometeu pra geração, não foi? Essa é uma pergunta boa mesmo, porque ele morre, e aí vem filhos, aí vem Isaac, Jacó, vem todo mundo, né? José, até Davi, olha quanto tempo se vai. E aí Davi sim, né? Herdou toda Davi a terra. Golias? De Davi e Golias, isso mesmo. E aí Davi sim, herda toda a terra e tal, de uma ponta a outra. E aí sim se cumpre essa promessa. Mas o que isso está mostrando? Que nem sempre, quem que inventou o tempo, 24 horas, um mês, foram os homens, não foi o homem, não foi Deus. Sério? Sério. Sim. Fomos nós que criamos isso há um segundo, foi a gente que criou um minuto, um mês. Se cumpre, mas não é no nosso tempo, que não foi Deus que inventou esse tempo, ele vive em outro tempo. Moisés também. Moisés fez uma grande parte de dar um nome para os animais, dar um nome para as coisas. Não é, Adão. foi Adão que deu. Foi Adão? Foi. Uhum. E aí, olha como é interessante, né? E aí Deus vai deixando isso passar mesmo para que se crie a cultura. Tipo o nome do pão. Mas isso aí não tem nada a ver, não. É. E por que demorou tanto tempo? Por que eu enxergo dessa forma? É porque ele queria que ficasse arraigada a cultura dele, né? Não mais miscigenada, cheia de outras culturas e tal. Então vai passando uma geração e outra para que seja internalizado que só existe um Deus que fez tudo, que as pessoas lembrem das histórias, né? Que seja contado, ó, Deus abriu o mar e fez tal coisa, para que isso não se perca. Então isso foi passando de geração em geração até que se cumprisse, para que o povo inteiro tivesse o conhecimento que ele queria lá atrás, que ele não conseguiu fazer com que todo mundo acreditasse no que ele estava falando, né? Tanto que o povo fez o tal de bezerro de ouro lá, né? Bem no 10 início. mandamentos. É, E é como se fosse uma herança, né? como assim? Tipo, você fala uma coisa, daí não cumpre na hora, mas depois do Sim. tempo cumpre. Ó, pode ser que, né, se Deus fez uma promessa para nós, pode ser que vocês seja cumprido em vocês, ou pode ser que seja cumprido na gente, pode ser que seja nos netos, nos filhos de vocês, mas será cumprido assim, foi cumprido. E aí depois vem Salomão, e aí Salomão, ele começa, ele oprime o povo para ele receber dinheiro, ele começa uma ideia bem atual, né, em aumentar imposto. Então ele foi conhecido na época por aumentar muitos impostos, eram 20% de impostos. Então um mês, ele determinou no início que um mês de cada cidade seria para pagar o reino dele, iam trabalhar um mês inteiro para pagar o reino e o exército. E aí como tinham 12 povos, né, eram os 12 tribos, ele tinha um ano aí que ele não precisava, o exército inteiro não precisava trabalhar, ficava lá treinando os guerreiros e ele tinha a vida boa. Aí depois dele vem Roboão. E Roboão, ele nasce, diferente dos anteriores, no berço de ouro. Tinha dinheiro a dar com pau, né? Não faltava nada. Já nasceu, sabe quando não falta nada? E tem dinheiro com força. E aí os amigos são todos milionários e tal. Então ele veio em um outro formato já. E aí olha que interessante. Quando Roboão tinha 41 anos, porque quando morria o rei, o filho mais velho que seguia o reinado, né? Então Roboão, que era o filho mais velho, quando Salomão morreu, Roboão tinha 41 anos. Salomão, né? O Salomão. Roboão era filho de Salomão. Ah, E ele tinha 41 anos. E aí ele foi
perguntar para os anciãos como que ele deveria governar a terra naquele momento, né, que o pai dele tinha falecido. E os anciãos se reuniram e falaram assim, ó, a gente pede que você governe de uma forma diferente do seu pai, né? Cobre menos impostos, que a gente não está aguentando pagar tanto imposto. Que você governe com menos impostos, para nós já está ótimo. Aí ele ouviu, só que daí ele foi ouvir os amigos dele, que ele convivia. Os amigos falaram que, ó, se você cobrar menos imposto, a gente não vai ter essa vida boa aqui, né? Vai acabar essa mamata aqui, né? O dinheiro vai acabar, a gente vai diminuir, enfim. Aí ele tomou a decisão dele, e tanto que ele volta nos anciãos e fala o seguinte: se vocês acham que meu pai tinha um dedo pesado, é que vocês não conheceram o meu agora. E ele dobra os impostos. Como assim o dedo pesado? Que cobra muito. Dedo pesado, tipo, ó, quem manda sou eu e é assim que funciona. Como assim? Tipo, É modo de falar. esse daqui tem muito dinheiro, esse daqui tem muito dinheiro. Não, dedo pesado é no sentido, é uma gíria. Expressão. Não é E aí ele dobra Mas os que tipo de impostos. expressão? Tipo, eu mando nisso, nisso e nisso. Você não pode mandar no que é meu. Entendeu? Mais ou menos isso. Dedo duro. Duro e pesado. E aí ele dobra os impostos e tal. E acontece uma coisa muito interessante, um pouco mais pra frente depois, vai aparecer lá depois no livro de Reis, os filhos fazem em um dos altares o tal de bezerro de ouro, lembrando o que aconteceu lá atrás. Mas aí a gente vê, né, por que acontece, por que as coisas começam a mudar, né? E acontece isso. Justamente porque Deus previu lá atrás e pediu para que não acontecesse. Ele falou assim, ó, vão guerrear, matem todos, não deixe nenhuma criança. Aí ficava com dó da criança, deixava a criança viver, aí ficava com dó da mulher, das pessoas mais velhas, deixava viver. E foi se misturando as culturas. E Deus não queria que acontecesse isso. Por quê? Se você acredita em Deus e você casa com uma mulher que não acredita, qual que é a chance de você dar uma balançada? Como assim balançar? De achar assim, será que é mesmo? Deus existe mesmo? É assim que funciona? Se ela tiver outra crença, você balança, porque a mulher, o homem e a mulher ficam o tempo inteiro nessa. Imagine, ó, você não mora mais com o pai e com a mãe. Ou haverá briga, ou um dos dois vai ceder um pouco, ou os dois vão ceder, e aí junta essas culturas e pode ser que você passe a não acreditar mais em Deus porque outra pessoa está influenciando. E aí, olha que loucura. Salomão, segundo a Bíblia, teve 1000 mulheres. Pra que ter 1000 mulheres? Pra quê? Pra quê? Teve 700 legais e mais 300 concubinas. Pra que ter 1000 mulheres? Concubinas? Concubinas que não era casado, né? É uma mulher que ele não chegou a casar. Pra quê? Agora dessas 1000, quantas, né, tinham acreditavam somente em um Deus? Poucas. E aí você vai misturando isso. E aí o filho dele, Roboão, teve 97 filhos. Olha com quantas mulheres, né, ele se relacionou. Nossa. E aí você... 97? 97. Credo, pensa como é que deve ser a bagunça. E aí, né, e sustentar todo mundo, o povo que pagava todas as regalias. Então, aí a gente vê, né, que lá atrás, por isso que a gente se torna interessante o Velho Testamento, porque se seguisse o que Deus tinha pedido desde o princípio, não teria o Novo Testamento, né? A gente continuaria, né, a sequência, o prometido fazendo as coisas certas e um novo relacionamento, né? Aí chega uma hora que Deus se irrita e se retira, né? Eu tô fazendo a minha parte, vocês não fazem a de vocês, então o que eu tô fazendo aqui? Tchau. É igual um casamento, igual uma sociedade, uma empresa. Se um faz a parte e o outro não faz, o outro cansa e cai fora, né? Pra que estar ali? Então é isso. É isso. Então vai, Davi. Ainda viu o quê? Bora pra Você? nós, porque- Então vamos lá. Mãe, você... Pai Eu disse vou orar, que eu eu ia vou orar. Senhor, nós te agradecemos por essa live. Pedimos, Senhor, que nos dê cada vez mais sabedoria para entender da sua palavra, fixar em nossa memória, Senhor, e que possamos, Pai, seguir de todo o coração, Senhor. Que a gente tenha esse entendimento e que o nosso coração se incline, ó Pai, tudo que a gente tem aprendido aqui, para que
possamos andar cada vez mais em seu caminho. Pedimos também que o Senhor faça com que chegue nas pessoas que têm que chegar, Senhor, para que elas tenham essa palavra também. E que o Senhor guarde e proteja a nossa família, a família de quem está assistindo também, que o Senhor seja conosco. O Espírito Santo nos traga cada vez mais a revelação para que possamos andar em seus caminhos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Coraçãozinho pra galera de tchau. Coraçãozinho. Tchau, galera. Coraçãozinho. Tchau.